A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso devocional na carta do apóstolo Paulo para os Efésios, no capítulo de número 2. Eu vou começar aqui a partir do versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Verso 2: Nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Verso 3: Entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O apóstolo Paulo, tratando aqui acerca da nossa salvação, no capítulo 1 ele já coloca a salvação como no plano eterno de Deus, de modo que tudo está submetido a Cristo, e esse senhorio se estende, aonde ele pede aos Efésios que o espírito de sabedoria e de revelação que veio através do Evangelho estivessem sobre eles agora, sobre aquela igreja. Ele está falando agora que Cristo, quando ele realizou tudo isso neste plano, neste propósito eterno de Deus, ele fala que pela graça ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Em outra versão diz vossos delitos e pecados. Ou seja, nós não fizemos absolutamente nada para que pudéssemos alcançar a nossa salvação. A nossa salvação, ela é igual à ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto, Lázaro já estava há 4 dias no túmulo, e Jesus vem e diz na porta daquele túmulo: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto, Lázaro não poderia reagir, Lázaro nada podia fazer, mas ao ouvir a voz de vida do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, ele vem para a vida. Assim é a vida do homem sem Deus, a vida do homem sem Cristo. Assim éramos nós. Interessante que o apóstolo Paulo vai colocar aqui: quando vocês andaram no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, ou seja, dominado pelo diabo e pelos pecados que o ser humano comete. E ele também se coloca nesta categoria, entre os quais todos nós também antes andávamos. E a nossa salvação, ela veio de Deus para nós como uma obra soberana. Ele vos deu vida. Nós jamais poderíamos dar vida a nós mesmos. Ele nos deu vida, ele soprou em nós o seu espírito, ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne, e agora a Bíblia nos diz que, tendo esta vida, nós temos uma vida abundante. É importante saber que a vida eterna ela não começa quando alguém morre, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando irmos para o céu. A vida eterna ela começa a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus como o Filho de Deus. Se você olhar João capítulo 5, verso 24, diz que quem crê no Filho passa da morte para a vida. E o ser humano sem Deus, o homem sem Deus, ele é como um morto que anda. Ele tem forma de que anda, ele está usufruindo das coisas que pertencem a Deus. Deus nos deu a capacidade de respirar, Deus nos deu a graça de viver, mas de modo salvífico as pessoas não têm vida. A vida só é possível a partir do momento que Ele dá. Isso é uma dádiva do Senhor, a vida eterna para todos aqueles que creem. E olhando para esta passagem, nós só podemos engrandecer a Deus pela sua grande misericórdia em ter nos salvado, em ter nos amado com amor eterno, nos atraído com o amor eterno, conforme disse Jeremias para o povo de Israel, que Deus os havia atraído com amor eterno e com benignidade. E no verso 3, quando o apóstolo Paulo se inclui, fala entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, ou seja, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais.
Há um ditado popular que diz o seguinte: todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos que não pertencem a Cristo são filhos da ira de Deus. Isso é um assunto espinhoso, é um assunto difícil, que muitas vezes as pessoas querem evitar, de que Deus ele é um ser justo e é um ser que se ira, e a sua ira é justa. E Deus tem motivos para estar irado com o homem. O motivo chama-se o pecado. Mas por causa de Jesus Cristo, ele nos deu a vida e pela fé, crendo nele, nós não somos mais filhos da ira de Deus. A ira de Deus não está sobre nós. O que está sobre nós é o amor de Deus em Cristo Jesus, condicionado à obediência ao Filho de Deus, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meu irmão, que você possa meditar como você tem vida em Deus, como o Senhor já te proporcionou a vida eterna. Isso não é somente algo futuro, é algo que nós podemos desfrutar aqui e agora. Ele vos deu vida. Em outras versões diz, ele vos vivificou. Onde isso aconteceu? Em Cristo, porque nós estávamos mortos. Nós nada poderíamos fazer e o homem sem Deus nada pode fazer a respeito da sua salvação. Que o Senhor nos ajude a entender que nós não somos filhos da ira de Deus, nós não estamos sobre o alvo da ira de Deus, da condenação de Deus. Uma coisa é sermos disciplinados como filhos de Deus, porque o Senhor corrige a todos aqueles a quem Ele ama, porque Ele os tem como filhos. Então, se somos disciplinados por Deus, logo somos filhos de Deus. Mas nós não estamos mais debaixo de condenação. Nós pertencemos a Cristo e passamos da morte para a vida. Que Deus em Cristo te abençoe, medite nesta palavra e até o próximo devocional, se Deus quiser.